Olá, amigos telespectadores da TV Mais Assis, canal 22, canal 41 HD e todas as nossas mídias digitais. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Recebendo hoje em nossos estúdios, com grande prazer, o Dr. Gesualdo Júnior. Ele que é advogado, professor, mestre, doutor, pós-doutor, conselheiro estadual da OAB e também relator do Tribunal de Ética OAB São Paulo. Nosso amigo está aqui e veio trazer aqui informações importantes do dia a dia do direito. Tudo bem, doutor? Muito prazer, recebê-lo. Prazer é meu aqui, cara. Estar sempre com um amigo aqui no canal 22, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Aceitou prontamente o nosso chamado, sempre o nosso aceitarei, convite. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado, a honra é toda nossa também. E nesse mês do consumidor, dia 15 de março, dia do consumidor, e o doutor, como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, OAB São Paulo, vai falar para a gente um pouquinho da importância desta data, né? O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, 1990, e a relação consumidor-fornecedor antes e depois do Código de Defesa do Consumidor. Como que foi estabelecida, como que ele está hoje? Isso mesmo, Marcos. Como presidente da comissão da OAB de São Paulo, de Direito do Consumidor, uma comissão muito importante, está entre as 5 mais importantes da OAB de São Paulo, e fico muito honrado de lembrarem da gente, né? No interior, geralmente nós não temos muita voz, e dessa vez a presidência lembrou de nós. É uma comissão com quase 300 advogados engajados no estudo e na defesa do direito do consumidor e nas melhorias das relações jurídicas. É evidente que a Constituição Federal, em 88, ela é o grande marco na defesa, no projeto de construção da defesa do consumidor. A Constituição Federal colocou a defesa do consumidor como direito fundamental, lá no artigo 5º, como direito e garantia individual. Portanto, se hoje a gente tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, a gente tem direito de ser tratado como consumidor, devendo o Estado nos proteger. Olha a importância disso. Quando a Constituição fala da ordem econômica, coloca como elemento fundamental da ordem econômica a proteção do consumidor. Portanto, o consumidor tem uma especial proteção da Constituição a ponto de a Constituição exigir do legislador que houvesse o Código de Defesa do Consumidor. A Constituição não exige Código Penal, Código Civil, nenhum código. Eles existem por uma tradição jurídica. Mas o Código de Defesa do Consumidor foi exigência e imposição do constituinte, daquele que fez a Constituição de 88. O nosso código é de 90. É um código que já tem 32 anos. Mas eu o reputo ainda muito atualizado. Porque ele é um código pautado, alicerçado em cláusulas abertas, cláusulas gerais e em princípios. Isso permite que nós nos adaptemos à realidade histórica, à realidade do momento. Por exemplo, coíbe-se o abuso do direito, prestações manifestamente excessivas, publicidade enganosa, publicidade abusiva. Tudo isso é passível de adaptação, de atualização pelas circunstâncias do momento, sem mudar a lei. Quando o Marco Civil da Internet foi criado em 2014, ele especificou que as relações jurídicas também pela internet devem proteger o direito do consumidor. Logo, a proteção do direito do consumidor, se é muito bem feita pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, não é apenas feita pelo Código de Defesa do Consumidor. Outras leis existem. Temos a lei dos planos de saúde, as relações jurídicas digitais que são tratadas pelo Marco Civil da Internet, a lei do desporto que trata das relações entre aquele que assiste um jogo e quais são os direitos que ele possui. Enfim, nós temos um arcabouço jurídico, várias regras jurídicas de proteção ao consumidor, e lá na comissão, o que nós reputamos é que nós temos muitos direitos. Mas o grande desafio do momento não é ter direitos, esses nós temos. É realizá-los, é efetivá-los. É concretizá-los como é a expressão do direito constitucional. E isso, Marcos, vem só através do conhecimento. Você só defende o seu direito se você souber qual é o seu direito. E, infelizmente, as pessoas são desinformadas. E exatamente por conta dessa desinformação, elas passam a ser desrespeitadas naqueles direitos que são os mais básicos e tradicionais. Sobretudo por essas relações de internet. As pessoas ainda têm a ideia de que o mundo digital, e eu ouço isso de alunos, que o mundo digital é terra de ninguém. Não é. Tem regra, tem lei, tem direito, tem dever que se impõe ao usuário, ao provedor, a marketplace. E nós temos trabalhado bastante para o perfil educacional, para que o cidadão possa ter acesso a essas informações. A comissão tem, entre outras coisas, essa perspectiva. E, por exemplo, agora, no dia 15 exatamente, nós faremos uma webinar
voltada para o público de um modo geral. Eu começo essa webinar falando sobre a evolução do direito do consumidor. A Cláudia Lima Marques, o maior expoente do direito do consumidor, diria até da América Latina, se não do mundo, das mulheres de mais respeitabilidade e de argumentos de autoridade, me sucede depois falando sobre superendividamento, uma lei que ninguém conhece ainda. Essa lei permite que um consumidor superendividado, que não tenha mais condição de fazer os pagamentos das suas contas sem prejudicar o mínimo existencial, essa é a expressão da lei, faça uma assembleia, uma audiência com todos os credores e diga assim, vou pagar tanto de tal forma. E essas negociações podem ser impostas pelo juiz, transformando, por exemplo, um banco que tem para receber cartão de crédito R$5.000, que ele venha receber isso em até 5 anos, dentro de juros menores. E ninguém conhece, ninguém faz. Porque falta informação, e é lei, a lei do superendividamento. Depois tem a Daniela Biasi, que é doutora pela USP, que também vai falar de direito do consumidor, o Bolzan, um monstro como professor de direito do consumidor, e se encerra o Flávio Tartucci. Então, o que é a nossa ideia como comissão do direito do consumidor? Atualizar os advogados, e para isso nós faremos cursos mensais, faremos debates também mensais nas nossas reuniões, que são mensais, e apresentar não apenas para o advogado, mas para o público em geral, matérias em torno do consumidor. Para o mês que vem, nós temos um webinar já planejada só sobre plano de saúde, para o outro mês, transporte aéreo e assim sucessivamente. É uma forma que nós encontramos de levar essa informação às pessoas de um modo mais abrangente. As comissões, elas estão trabalhando agora dentro dessa nova presidência da Patrícia Vanzolin, de uma forma de levar cidadania às pessoas. Então, se os advogados precisam se preparar, se os advogados precisam conhecer do seu métier profissional, o cidadão também. Isso tem sido um compromisso nosso, compromisso da presidência do AB de São Paulo e compromisso das nossas comissões. Maravilha, olha que interessante, doutor muito dinâmico em suas ações, né? Nós percebemos que o doutor Gesualdo faz isso com muito prazer, né, doutor? É uma matéria que eu tanto gosto, que eu estou publicando um livro agora. Eu sou professor de Direito do Consumidor daqui da FEMA, leciono também Direito Civil, Processo Civil, em várias pós-graduações, inclusive na UEL, tem 3 cadeiras de pós-graduação lá, 3 matérias diferentes, pós-graduação para o Brasil todo. E eu sou professor de Direito do Consumidor daqui da FEMA e do cursinho CERS, um cursinho que hoje talvez nós sejamos a referência da aprovação da OAB no Brasil. É um curso online que nós temos na nossa plataforma pelo menos uns 300 mil alunos. Para você que vai se preparar para o exame da ordem, é fundamental estudar conosco, a primeira, a segunda fase principalmente. Eu trabalho na segunda fase com direito civil, no grupo de direito civil. É um desafio fazer a segunda fase em direito civil, porque é mais difícil, eu imagino. Mas lá também eu trabalho em direito do consumidor. Então, unindo essa experiência de advocacia, de área acadêmica de muito tempo, nós já tínhamos um livro de direito do consumidor, o adaptamos, publicamos agora em forma de e-book. São 140 folhas, tratando de todo o Código de Defesa do Consumidor, explicando-o, né? E 15 videoaulas. São videoaulas em que cada um desses assuntos são abordados de forma explicativa, né? Sempre com base em jurisprudência, em decisões, em doutrinas. Enfim, desses 20 e poucos anos de experiência que a gente tem trabalhando academicamente e profissionalmente na área, nós publicamos esse curso e está convidado. Vocês estão convidados a conhecê-lo, a adquiri-lo. É para uma plataforma que daqui a pouquinho a produção coloca aqui também, aprenda.com.br/Gesualdo Júnior. E devemos lançar outros cursos em breve também de forma digital, já estamos planejando um sobre direito médico. Na sequência, o lançamento, provavelmente para abril nós já temos um novo curso. E a ideia é essa, cada vez mais lançar cursos de modo digital, fazer dessas modernidades um aliado na divulgação de informação. Muito bem, doutor Gesualdo. E em novembro passado, 2021, tivemos as eleições da OAB, em Assis, 27ª subseção. E com essas eleições, até parabenizar, né, novamente, que a doutora Lenise Antunes Dias, sua diretoria pela conquista, né, da eleição em Assis. E o doutor tornou-se conselheiro estadual da OAB, com a doutora Patrícia Vanzolin, em âmbito estadual, primeira presidente, né, da OAB São Paulo, e aqui em Assis também a doutora Lenise, primeira presidente. Comenta sobre isso, sobre essa eleição, essa disputa. Inclusive tiveram 78% dos votos em Assis. Foi realmente uma realização, né? Foi uma eleição muito expressiva aqui.
Para que você nos entenda, se a OAB fosse uma cidade, ela seria o 50º orçamento do Estado e o 20º cidade mais populosa. Nós somos quase 400 mil advogados, com um orçamento anual no Estado de São Paulo, OAB Seção de São Paulo, de 550 milhões de reais. E são várias subseções no Estado que a OAB de São Paulo atende. E essas eleições foram marcantes, porque eram eleições de um momento polarizado, inclusive ideologicamente na OAB. Nós não concordávamos com a condução do Santa Cruz à frente da OAB federal, com a politização que ele trouxe, com um viés muito persecutório, inclusive. Nós tínhamos um presidente na seção de São Paulo, que era do interior, o Caio, que fazia uma boa gestão. Eu particularmente conheço muito o Caio, fiz mestrado inclusive com ele, e tenho só a elogiar a gestão dele em algumas coisas, mas os ventos sopravam mudanças. Principalmente era chegado o momento de uma mulher ser presidente no OAB de São Paulo, e a Patrícia Vanzolini, que dispensa comentários do ponto de vista acadêmico, doutora em Direito, muito atuante na área do direito penal, uma professora fantástica. Essa mulher, quando começa a falar, ela é encantadora. Eu já vi várias apresentações dela, é digno de nota mesmo. Ela chega a ser exemplar quando ela fala, a ponto de nós queremos colher alguns trejeitos dela para usar até nas nossas falas, porque ela é muito, muito competente. E ela aparecia como não era a candidata favorita, porque havia toda uma estrutura montada, né? Ela era oposição e a situação sempre tem uma vantagem, evidentemente, por ter a máquina na mão. E conseguimos uma eleição, uma votação bastante expressiva no Estado de São Paulo, e ela foi eleita como presidente, eu então tornando-me conselheiro. E onde a votação foi mais expressiva no interior, proporcionalmente, foi em Assis. Porque a Lenise trabalhou muito por nós, o Caizê, que vai meu abraço aqui, trabalhou muito por nós. A Patrícia era fácil de ser apresentada, muitos recém-formados a conheciam, que foram alunos dela. Então, quando eu ia pedir voto, não, Jesualdo, nem precisa, a Patrícia eu conheço, vou votar em vocês sim, fiquem sossegados. E foi uma eleição com um gosto muito, muito saboroso para a gente, porque quem assiste também é a primeira mulher. E nós precisávamos dessa representatividade, e a Lenise, já nesses 2, 3 meses de mandato, tem feito coisas muito legais para a OAB de São Paulo, para a OAB de Assis, muito boas mesmo, tem dado um dinamismo nessa administração aqui, como a Patrícia tem feito em São Paulo. Essa nomeação dessas comissões que a Patrícia fez, essa autonomia que ela nos dá, eu particularmente, para mim tem sido uma experiência muito gostosa e em nada frustrante, porque as coisas que eu peço eu tenho conseguido, o trânsito que a gente precisa a gente tem feito, e um ponto vale destacar, o Estado de São Paulo hoje praticamente é o mesmo número de advogadas e advogados, praticamente o mesmo, e de resto no Brasil hoje. E nós só temos presidentes mulheres em São Paulo e no Paraná. Todos os outros estados das seções são homens. E eu fiz esses dias um evento no meu escritório, que a gente conversava aqui, e eu recebi no meu escritório os presidentes da região, das subseções. Vieram 13 presidentes, 3 conselheiros, vieram um membro da diretoria de São Paulo, Alexandre, que veio só para esse evento, para a gente bater papo mesmo. Teve presente lá o Carlos Pinheiro também, o Caizê, e todos homens. A Lenise é a única mulher aqui da região presidente, o que é uma vitória também significativa. Ora, se as mulheres são metade do número de advogados e a outra metade de homens, essa proporcionalidade deveria ser feita. E em São Paulo isso já ocorre. A diretoria de São Paulo são 3 mulheres e 2 homens. É a Patrícia Vanzolini, presidente, a Dione, a Dani Magalhães, que está fazendo um trabalho espetacular de desburocratização, o Leonardo Sica, que é o vice-presidente, o Alexandre, que é o tesoureiro, que esteve conosco aqui nesse churrasquinho que nós fizemos com todos os presidentes. Percebam, o cara vem de São Paulo para tomar um chopinho com a gente aqui, uma cerveja aqui no escritório, com os outros presidentes, que mostra que, e de todos esses presidentes que aqui estavam, prestígio, nós né? só ganhamos eleição, a Patrícia ganhou a eleição em Assis, em Tupã e em Ourinhos. Eram 13 presidentes de sessão, sendo dos quais 10 votaram contra. E nós não temos não existe caça às bruxas, não existe perseguição à oposição, vamos somar, somos todos advogados. Se a advocacia crescer, todos crescem juntos. E eu dizia exatamente isso no dia do churrasco. Galera, não tem nenhum perfil político aqui, nós vamos fazer campanha, nós vamos fazer amizade, não vamos criar muro, vamos fazer ponte, vamos fazer laço. A união fortalece. Muito. A OAB sempre foi muito forte. Ela ainda tem muito prestígio, mas esse prestígio que vinha sob constante abalo, até por conta de uma má gestão do Conselho Federal.
Esse Santa Cruz não nos representa nas coisas que ele disse. E a OAB tem que mudar também em nível federal, para você entender. À medida em que a Patrícia foi eleita, na chapa dela já são eleitos 5 conselheiros federais. Esses conselheiros federais que votam para o presidente do Conselho Federal, que é o presidente nacional da OAB. Ou seja, não é uma eleição democrática nem direta. Você que é advogado, eu sei que você votou em nós, você nem sabia, mas você elegeu 5 conselheiros federais e esses que vão votar para o presidente do Conselho Federal. E o pior, essa última eleição agora da OAB não teve eleição. O Santa Cruz era o presidente, ele conseguiu conjugar todas as outras subseções, com exceção de São Paulo e mais uma. E para que alguém fosse candidato de oposição, precisaria ter o apoio de 5 seções, de 5 estados. E ninguém conseguiu, porque ele fechou o círculo. Mas e a democracia nisso? É exatamente isso. A OAB que defende tanta democracia, que em São Paulo nós estamos fazendo de forma democrática, estamos incluindo as comissões, todas as comissões temáticas da OAB, que antes era só para os amigos do rei, só para aqueles que eram amigos do presidente, hoje está aberto para quem quiser. Se você quiser participar, você que nos assiste, que é advogado, quer participar da Comissão de Direito Médico, de Direito Penal, é só inscrever-se e se não houver nenhuma restrição, tiver com a OAB em dia, não tiver nenhuma disciplina imposta a você pela OAB, você vai participar, você vai ter voz. Os presidentes da região todos estão sendo tratados de forma igualitária. Isso tem sido muito legal, mas em nível nacional não. A OAB que pretende ser o arauto da democracia, ela própria é pouco democrática. E nós temos a intenção de mudar isso. Porém, essa formação da OAB, subseções, seções, conselhos estaduais, conselhos federais, decorre de lei. É lei. É a Lei 8.906. Então, para que isso altere... De 94, né? 94. É necessário que haja alteração da lei. Então, não é a OAB de São Paulo que vai mudar isso, mas sim um projeto de lei. E nós sabemos que algumas diretorias e seções estão trabalhando com alguns deputados para que apresentem alguns projetos de modificação disso que, ao meu ver, é um pecado da advocacia. Quem defende a democracia precisa dar exemplo de democracia. Exatamente. Muito bem. Olha só quantas informações relevantes, né? Com o Dr. Gesualdo Júnior aqui conosco. Vamos agradecendo a sua audiência, a sua companhia, você de casa que nos assiste sempre, os internautas também. Só para fechar, doutor, fale um pouquinho, por gentileza, aí sobre a sua relatoria no Tribunal de Ética da OAB. Essa é uma outra função que me foi concedida também com muita honra. Os advogados, assim como médicos, como profissionais liberais de um modo geral, eles estão à mercê de um código de ética. E o código de ética da advocacia é bastante rígido, inclusive quanto ao comportamento do advogado no meio social. O advogado não pode aparecer bêbado, não pode dar vexame, mas do ponto de vista profissional também ele não pode pegar honorário de cliente, como acontece, ele não pode fazer publicidade ostensiva. A publicidade da advocacia ainda é o tal do boca a boca, não pode ter outdoor, não pode ter placa, não pode se vincular, fazer oferta. Tem uma série de imposições éticas ao advogado. E quando o advogado as descumpre, ele sofre um processo disciplinar administrativo. E isso é julgado pelos tribunais, os chamados TEDs, os tribunais éticos disciplinares da região. Na nossa região aqui fica em Marília, de cuja formação provavelmente nós teremos agora, na sequência, o Kaysê como um dos presidentes desse Tribunal de Ética e Disciplina aqui de Marília. Um abraço ao doutor Kaysê também, nosso amigo. Então o advogado cometeu uma falha, isso é denunciado na sua subseção, que encaminha para o Tribunal de Ética, que faz o julgamento. E esse julgamento pode ser advertência, suspensão e até exclusão dos quadros da OAB, como muitas vezes ocorre. A depender da gravidade, o advogado pode ser excluído e se ele é excluído do quadro da OAB, ele não pode ser advogado. Porque para ser advogado precisa estar inscrito na OAB. Bom, uma vez feita a decisão, cabe recurso, evidentemente. E esse recurso vai para o Tribunal Recursal em São Paulo, do qual eu faço parte hoje da 6ª Câmara. Eu sou um dos relatores, eu voto e relato processos disciplinares na 6ª Câmara. Então tem coisas das mais variadas, desde o advogado que desacatou o juiz e que aparece lá no tribunal para a gente julgar, até questões lamentáveis de desvio de dinheiro mesmo. Então nós fazemos os julgamentos e lá é a nossa instância última. Então, a depender da decisão da turma, e chama turma mesmo, né, turma que julga na Câmara Recursal, o advogado terá a sua definição sobre a sua vida profissional. Sendo meramente advertido, pode ser, na maioria das vezes os casos são até de motivo de arquivamento,
são julgados improcedentes as reclamações, os advogados são absolvidos, ou então ele pode ser advertido, suspenso ou até excluído do quadro da advocacia. E hoje a gente ocupa uma cadeira também nesse colégio recursal como sendo um dos julgadores, um dos imbuídos de relatar e de decidir sobre casos de todo o estado de São Paulo. Que maravilha. Parabéns, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço. E estamos sempre prontos aqui também para informações ao nosso público aí, não é? E suas considerações finais. Muito obrigado. Marcos, é sempre um prazer estar aqui e sei que os convites se devem muito mais aos laços de amizade que a gente tem. Companheiro de artilharia no Assis Tênis Clube. A dupla de ataque que mais faz gols lá naquele clube, tanto no sábado quanto no domingo, estamos dominando os dois lados. Então a gente tem uma amizade de longa data e sei que esse convite deve muito mais a isso. E, de um modo geral, né, nos colocamos à disposição como presidente dessa Comissão de Direito do Consumidor. Quem tiver alguma sugestão, alguma reclamação, algo que nós possamos fazer em prol do cidadão como comissão, fiquem à vontade, podem contar conosco, né? É sempre um prazer poder ajudar a advocacia e o cidadão de um modo geral. Obrigado. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, você, meu amigo telespectador, minha amiga de casa, você internauta também que nos assiste em todas as mídias digitais, não é? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.